Bom, vamos lá. Na segunda parte, a gente vai pensar um pouquinho no porquê que a gente está querendo definir um conjunto de métricas, um conjunto de indicadores, tá? E aqui, basicamente, eu vou trazer 3 perspectivas diferentes para vocês. Dependendo do modelo de negócio do seu produto, você vai precisar fazer adaptações e usar métricas de um tipo ou de outro. Dependendo do seu objetivo de uso, você vai usar métricas de um tipo ou de outro. Dependendo do momento que a sua empresa está de maturidade, você vai usar métricas de um tipo ou de outro. Então aqui a gente vai olhar de maneira um pouquinho prática diferentes modelos de negócio, diferentes objetivos de uso e diferentes momentos de empresa. Legal? Vamos começar pelos modelos. Eu trouxe aqui 3 exemplos de modelos que são modelos super tradicionais. Basicamente, quando a gente pensa, né, na gama total de produtos que a gente tem, isso aqui representa ali, né, o 70-30. 70, 80% dos produtos vão muito provavelmente estar encaixados em alguma dessas 3 categorias. É importante dizer que esses, obviamente, não são os únicos modelos, tá? Existem vários outros, inclusive depois lá no final eu vou deixar um link para vocês explorando outros tipos de modelo um pouco menos comuns. E é interessante ver também que às vezes modelos que não são exatamente esses são derivados desses. Então muito do que funciona para o que a gente vai falar aqui vai funcionar para modelos ligeiramente diferentes também. Por isso que eu escolhi esses aqui. Legal? O primeiro modelo é aquele modelo mais tradicional, né? O modelo que a gente está acostumado, que é um modelo até que se relaciona muito, tem muita analogia com o modelo de venda de produto físico, né? É aquele modelo em que o usuário ele compra uma unidade e essa unidade ela é muito bem especificada. É o modelo tradicional de um e-commerce. Quando você entra em e-commerce, por exemplo, de calçado, uma unidade de produto ali é um calçado. Você paga por unidade de produto. Você faz todo o processo do funil até chegar no checkout, coloca 1, 2, 3, 4 sapatos, paga por aquilo e pronto, né? Aquele ciclo terminou. Quando você tiver a necessidade de comprar um outro sapato, você vai entrar novamente nesse ou em outro e-commerce e vai refazer exatamente o mesmo ciclo. Então, quando a gente olha para esse modelo de negócio, né, que a gente chamou aqui de unidade de produto, a gente tem uma ação de conversão muito bem definida, né? Usuário conseguir comprar uma unidade, tá? Alguns outros indicadores que a gente usa para caracterizar o comportamento do usuário aqui são, por exemplo, não só o número de unidades que ele está comprando, mas quanto de dinheiro ele está pagando por cada uma delas, né? Então a gente olha aqui, por exemplo, qual que é o ticket médio, né? Em média, se o usuário compra 10 produtos, qual que é o valor médio de cada um dos produtos que ele comprou? Toda vez que o usuário fecha uma cesta, fecha um carrinho, qual que é o total qual é o valor daquele carrinho? É o que a gente chama de valor médio do pedido. E quando a gente pensa num ciclo maior, né, um usuário voltando 2, 3, 4, 5 vezes por ano, a gente olha do ponto de vista do usuário qual que é o gasto médio que ele deixa na plataforma, tá? Então o ticket médio se refere ao item, o valor médio do pedido se refere à cesta de itens e gasto médio por usuário se refere ao usuário comprando uma cesta de itens. E uma coisa que é super importante a gente olhar, como o comportamento do usuário em produtos que tem esse modelo de negócio, ele acontece em ciclos bem definidos. Quando você vai comprar um tênis, você sente a necessidade de comprar um tênis, quando você compra o tênis, aquele ciclo fechou, né? Quando você vai comprar uma geladeira, você tem o mesmo tipo de ciclo, só que um ciclo que tem um tamanho, às vezes, um pouco maior, porque o processo de decisão ele é um pouco mais demorado, é um ticket um pouco mais alto, né? E aí, quando a gente pensa num ciclo que tem um início e um fim muito bem definido, a gente tem várias etapas intermediárias. E cada uma dessas etapas, às vezes, pode apresentar uma experiência que não seja positiva para o seu usuário, e isso faz com que ele saia dentro daquela etapa, tá? E aí tem 2 métricas muito importantes que a gente olha, que a gente chama de bounce e taxa de saída. Se você usa, por exemplo, uma ferramenta como o Google Analytics, o Google Analytics vai ajudar você a calcular essas 2 taxas de maneira muito simples, tá? E tem uma grande diferença aqui que a gente às vezes não sabe, as pessoas confundem muito, elas acham que essas 2 taxas são a mesma coisa, eu vou aproveitar para diferenciar para vocês. Bounce é o quê? É quando o seu usuário ele entra numa determinada etapa, ele entra na página de busca, ele entra na página de detalhe do item, e quando ele não faz nada, quando ele olha para aquela página, rapidamente ele vai embora, né? Bounce do inglês, né? De bater e sair, tá? A taxa de saída se refere a o usuário ter chegado naquele mesmo ponto, mas ele ter feito algum tipo de interação, tá? Então, basicamente, as duas taxas elas se referem a usuário saindo do seu produto, mas uma delas é com uma saída muito imediata, ou seja, ele olhou, não sentiu nenhum apelo em ficar ali e já saiu, e a outra é, ele entrou,
Ele sentiu algum apelo, ele explorou aquela página, explorou aquele conteúdo e depois ele saiu, tá? Então essas duas taxas, elas são taxas que a gente acompanha muito porque elas refletem muito a experiência do usuário dentro daquele ciclo. A gente tem um outro modelo de negócio aqui que a gente chama de SaaS e ele é cobrado por uso, né? Eu trouxe aqui o modelo da Serasa e ele é muito comum se você trabalha em uma fintech, e aí hoje a gente tem essa explosão de fintechs. Imagina que você precisa fazer, né? Você é uma fintech que está dando crédito, né? Então você precisa determinar se aquele usuário específico pode ou não receber algum crédito que você vai dar. Você vai dar um crédito, seja para ele estudar, seja para ele comprar algum item no varejo, você precisa entender quem é aquele usuário para definir se você vai poder prover aquele crédito para ele. Em geral, essas empresas, as fintechs, elas consultam o que a gente chama de birôs de crédito. São empresas que têm informações sobre os usuários e que vendem essas informações para algumas outras empresas que precisam, por exemplo, as fintechs. Nesse modelo, a Serasa, ela vende informações por CPF. Toda vez que eu pergunto para a Serasa informações de um CPF específico, eu pago alguns centavos, alguns reais para a Serasa, tá? Então, ele é um modelo de SaaS, um software está se comunicando com o outro, né? Então, você está se comunicando com uma plataforma que tem um monte de informação disponível e você paga tanto mais quanto maior for o seu uso, tá? Para esse modelo de negócio, a gente usa, por exemplo, né, ativação. Ativação quando a gente pensa lá naqueles conceitos dos frameworks, como é que a ativação se tangibiliza aqui, né? Número de empresas que fazem pelo menos um acesso a CPF no Serasa. Número de aplicações, número de produtos que essas empresas têm fazendo acessos no Serasa, né? São dois exemplos de métricas que estão dentro desse conceito de ativação. Um outro conceito importante que quando a gente fala de SaaS por uso desse tipo de modelo de negócio é a gente olhar o volume, né? Se a cobrança é feita por volume, indicadores que remetem a volume são indicadores super importantes para esse tipo de modelo. Então, o número de requisições feitas, a estabilidade do serviço, né? Quando uma requisição é feita e ela retorna sucesso ou falha, às vezes a gente monitorar, né, esse número de falhas frente a todas as requisições feitas é muito importante, porque a gente consegue, inclusive, dar um valor monetário. Para cada vez que eu falho, é R$1 que eu deixo de ganhar, R$2 que eu deixo de ganhar, tá? E aí, obviamente, a gente vai ter, do mesmo jeito que os outros modelos, eles têm o intuito de gerar receita, esse também tem, só que aqui a gente não vai olhar a receita por usuário, mas em geral a gente vai olhar a receita por empresa. Esse modelo é um modelo muito característico de B2B, né? Então, business to business. Uma empresa usando outra empresa para cumprir algum objetivo maior. E aí, por último, a gente tem um modelo aqui que é conhecido de todo mundo, que se popularizou muito pelas plataformas de streaming, né? Todas essas que estão aí na tela que você pode ver. E é um modelo onde você consome de uma plataforma, mas você consome com uma assinatura. Qual que é a grande diferença do SaaS por uso e do SaaS por assinatura? Se eu faço uma pesquisa de CPF na Saraiva, eu pago R$1. Se eu faço 5, eu pago R$5. Se eu escuto uma música ou 100 músicas no Spotify, eu pago a mesma assinatura dentro daquele mês, tá? Então essa é a grande diferença. Por uso e por assinatura, as duas são plataformas, mas tem modelos de cobrança diferentes. Para modelos de assinatura, o que a gente quer olhar? Do ponto de vista de aquisição, por exemplo, assinantes. Quantos novos assinantes eu consigo trazer por mês? Quantos assinantes eu perco, né, que é o que a gente chama de churn? Quantas pessoas deixam de pagar as mensalidades nos meses subsequentes, depois do primeiro, do segundo, terceiro mês de uso? Um outro conceito que a gente olha muito para esse modelo de assinatura é engajamento, né? Muito provavelmente alguém que escuta 1000 músicas por dia no Spotify tem um nível de ver valor no Spotify mais do que alguém que escuta 2, 3 músicas por dia. A probabilidade daquela pessoa pagar por um produto novo, a probabilidade daquela pessoa que escuta muito sair da plataforma é muito menor. Então, o que a gente quer fazer é criar uma condição onde cada vez mais, dentro dessas plataformas, as pessoas consigam ter um engajamento grande, porque quanto mais engajamento, mais difícil é a pessoa parar de usar o produto. E aí, por último, obviamente, são todas plataformas que também almejam receita, e a gente vai olhar o gasto médio por usuário, né? Muitas vezes essas plataformas elas começam com um produto base, no Spotify, por exemplo, né? Você tem lá uma assinatura que é para uma pessoa, e aí conforme você vai ganhando mais segurança com o produto, a empresa vai te oferecendo outros tipos de produto. Ou para você melhorar a sua assinatura,
No caso do Disney Plus, você tem duas modalidades. Você tem o Disney Plus e você tem uma outra modalidade onde você tem acesso a alguns títulos antes, né? E aí, obviamente, você paga um pouquinho mais por isso, tá? Então, aqui, a gente olha a receita por usuário e é muito comum a gente ver que as empresas elas vão expandindo o portfólio de produtos justamente no sentido de aumentar essa receita média gasta aí por mês para o usuário. A segunda perspectiva que a gente vai olhar como desenhar o conjunto de métricas é basicamente pelo objetivo de uso. Dependendo do que você estiver fazendo no seu dia a dia, às vezes você vai estar lançando uma funcionalidade nova, às vezes você vai estar lançando um produto novo, às vezes você vai estar lançando uma campanha junto com marketing, que significa fazer alguma alteração no produto, mas também fazer alguma ação, né, nos canais de comunicação. Dependendo do tipo de coisa que você está fazendo no dia a dia, você vai ter que olhar em perspectivas diferentes. Aqui eu trouxe 3 perspectivas. Uma perspectiva bem tática, bem micro, que é o que eu estou chamando aqui de funcionalidade. Uma perspectiva que engloba funcionalidades, que é o que a gente chama de produto. E eu vou trazer aqui o conceito de métricas de guardrail. E aí guardrail aqui no sentido de quais métricas eu vou observar e que eventualmente vão ter restrições em cima, né? Às vezes eu estou lançando uma funcionalidade nova e essa funcionalidade ela melhora a experiência dentro de uma parte do produto, mas ela afeta, por exemplo, uma das linhas de receita. Por mais que você tenha melhorado a experiência, o fato de você ter afetado negativamente uma linha de receita pode gerar uma restrição a ponto de você não conseguir estender essa funcionalidade, não conseguir oficializar essa funcionalidade. Então, o conceito de guardrail, ele vem nesse sentido. Que é um exemplo de algumas métricas que estão dentro de cada um desses escopos, né? Então, dentro do escopo de produto, a gente olha métricas bem de alto nível, né? Então, número de usuários, a receita geral feita pelo produto, as principais conversões do produto, no caso de um e-commerce, por exemplo, né, você conseguir fazer a venda de um item, no caso do Netflix, você fazer a assinatura de um plano, e o ticket médio, né? Então, quanto que um usuário está, em geral, gastando com seu produto dentro de uma janela de tempo. No escopo de funcionalidade, a gente olha para métricas muito mais imediatistas, muito mais de curto prazo, tá? Então, por exemplo, aqui, né, acessa uma funcionalidade específica. Imagina, por exemplo, que o Airbnb lançou a funcionalidade de favoritar um anúncio. Você está fazendo a sua busca, você encontrou lá uma casinha que você achou legal para passar o final de semana, e agora o Airbnb quer avaliar, né, se quando você clica no botão de favoritar aquela casa, isso aumenta a probabilidade de depois de um tempo você ir lá e fechar e contratar aquela casa por algum período, né? Então ele vai olhar, obviamente, quantas vezes as pessoas estão favoritando para conseguir depois traçar uma relação entre isso e a conversão de fato, que é fechar aquela casa, contratar aquela casa por um período, tá? E aí é muito legal porque é legal a gente olhar sempre de duas perspectivas, do ponto de vista de funcionalidade, né? Percentual de uso, e aqui se refere a quantas pessoas dentro da minha base usam a funcionalidade que eu lancei, né? Pode ser que seja uma funcionalidade que a gente acha super legal e 2-3% só das pessoas favoritem anúncios no Airbnb, né? A probabilidade, dado que ela tem um percentual de uso baixo, disso afetar a conversão, provavelmente também vai ser baixa. Então a gente olha muito sempre quantos por cento da nossa base usa a funcionalidade e, dado que ela usou, quantas vezes ela está usando, tá? Então, 10% da minha base favorita o anúncio, só que as pessoas que favoritam, toda vez que fazem busca, usam essa funcionalidade, né? Então são duas dimensões diferentes que caracterizam o uso daquela funcionalidade. E aí o terceiro bloco é um bloco que, em geral, quase qualquer coisa que a gente vai fazer, seja de lançamento de um produto ou lançamento de uma funcionalidade, a gente vai observar, tá? Aqui eu trouxe três conceitos que, em geral, a gente sempre vai olhar, que é, por exemplo, quanto do que eu trouxe de novo gerou ticket de atendimento. Será que quando eu lancei minha funcionalidade eu expliquei direito para o meu usuário como usar? Se eu não expliquei, é muito provável que ele precise entrar em contato comigo. Isso gera um ticket de atendimento. Esse ticket de atendimento gera um overhead operacional. E é importante observar. Muitas vezes o atendimento ele dá também uma informação qualitativa sobre o que o usuário está achando. Então, quando a gente olha atendimento, a gente olha tanto do ponto de vista quantitativo, né, quantos tickets, quantos chamados aquela informação nova, aquela funcionalidade nova, o produto novo gerou, e o qualitativo. Se esses chamados eles estão sendo chamados neutros, positivos ou negativos, porque isso dá muita informação para o dia a dia do produto, tá? Um outro ponto que, dependendo do teu produto, do teu serviço, é super importante olhar é fraude. E aí, fraude é uma métrica, é um conceito que às vezes é difícil a gente observar por quê.
Porque, em geral, fraude é o que a gente chama de um evento raro, né? Fraude é algo que acontece num volume muito pequeno. Mas, apesar do volume ser muito pequeno, a consequência pode ser muito grande. O fato de ser um volume pequeno, às vezes, torna ela difícil, inclusive, da gente observar, inclusive da gente medir, né? E muitas vezes, a gente nem sabe que a fraude está acontecendo no nosso sistema, tá? Para produtos, por exemplo, para fintechs têm estruturas gigantes, times grandes com especialistas só para conseguir mapear, medir e agir contra a fraude, tá? E aí eu coloquei receita aqui, coloquei como um asterisco, justamente porque, às vezes, nosso objetivo com uma funcionalidade, com uma mudança de produto, não é necessariamente gerar receita, mas a gente tem que observar se aquilo impactou. Em geral, o que a gente vai procurar é ver se isso impactou negativamente a receita. No caso da OLX, a gente tinha um exemplo que era bem interessante. Eu cuidava de um time que era responsável pela parte da busca. Existia um outro time, né? O OLX é um marketplace onde ele conecta compradores e vendedores. Eu tenho um celular velho, quero vender, vou na OLX, cadastro meu celular. Alguém quer comprar um celular usado, encontra o meu celular, a gente se comunica, combina o pagamento e a venda é feita, né? Então, assim, encontrar itens é o core, uma funcionalidade muito central dentro da plataforma da OLX, tá? E lá no início da OLX, a OLX ela tinha uma linha de receita que era, na época, a linha de receita mais relevante, na época que eu era PM, que era de advertising, que era de publicidade. Toda vez que alguém fazia uma busca, a gente usava alguns espaços da plataforma para imprimir banners, e esses banners, toda vez que eram impressos, geravam ali alguns centavos para a OLX, né? E aí, se eu faço uma funcionalidade, se eu faço uma modificação na busca que diminui o número de buscas na plataforma, automaticamente eu estou impactando negativamente a receita de publicidade. E aí sempre era aquele balanço, né? O quanto de melhoria de experiência que eu quero e o quanto que eu estou disposto, né, nessa melhoria, impactar negativamente uma linha de receita importante, como, por exemplo, publicidade. Então, às vezes, a gente vai olhar a receita como objetivo, perspectiva de produto, e às vezes a gente vai olhar como restrição, no sentido de que algo que eu faço não pode diminuir a receita, tá? Então, o mesmo conceito, às vezes o mesmo indicador, dependendo de como a gente está interpretando ele vai cair uma caixinha ou outra. E é claro, né? Em geral, quando a gente vai fazer qualquer coisa, lançar um produto, uma funcionalidade, fazer uma campanha, a gente vai olhar um misto dos 3 blocos, tá? A gente vai olhar da perspectiva do produto, o que é importante, da perspectiva da funcionalidade, o que é importante e quais são as restrições, quais são as outras áreas que eu tenho que prestar atenção para ver se eu estou impactando, às vezes, negativamente, que são importantes também, tá? Então, em geral, a gente vai desenhar pensando sempre nessas 3 caixinhas.